que estiveram numa situação dessa, a gente vai se corrigir agora, a partir dessa palavra. Se for outra pessoa, a gente vai aguardar o momento certo e vai advertir aquela pessoa. Vai falar, olha, a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 7, para que nós não façamos isso. Se nós quisermos ser amigos de Deus, nós não podemos fazer certas coisas. Por exemplo, ele diz aqui, olha, é uma continuação de uma palavra do Sermão da Montanha que estava no capítulo 5. Esta mesma palavra está lá em Lucas capítulo 19. Mas aqui em Mateus, ela está no capítulo 7. Que ele diz aqui, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando tu com uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra, ela nos corrige amplamente, não é? Porque quando a gente vê qualquer uma situação que parece que foge do controle, primeiro vem um julgamento, né? Vem um pré-julgamento. Muitas pessoas já morreram por causa de pré-julgamento. Como? Pessoas inocentes já morreram, já foram machucadas, já foram maltratadas, porque alguém fez um pré-julgamento. Disse, não, foi ele. Ah, não foi ela. Não é assim, gente. As pessoas merecem, primeiro, que as situações, as coisas sejam apuradas, as pessoas sejam ouvidas e tenham um julgamento justo. Deus é justo, é por isso que nós todos vamos enfrentar o julgamento do Senhor. Todos hão de comparecer diante do grande trono branco, o trono de Jesus, o trono da glória dele, aonde ele vai julgar grandes e pequenos, novos e velhos. Essa palavra está lá em Apocalipse capítulo 20. Também, essa mesma palavra que refere ao grande julgamento está lá em Romanos capítulo 16, não é? Onde trata sobre esse julgamento. E Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele já é juiz dos vivos e dos mortos. Ele é advogado dos vivos. Ele é o nosso advogado. Mas de quem já morreu, de quem já partiu desse mundo, nós não temos o direito de julgar. Eu não posso julgar uma pessoa, por mais que ela tenha sofrido neste mundo, as influências do mundo tenha dado crédito mais ao mundo que a Deus. Eu não posso, e cometido pecados, né? Crimes e pecados, eu não posso fazer o julgamento dessa pessoa, nem mesmo desejar a morte dela. Não posso. Porquanto nós não podemos desejar a morte do ladrão, nem do assassino, nem do mentiroso, nem da pessoa falsa, nem do enganador, nem do destruidor de famílias, nem de alguém que, se ele roubar, ou melhor, conquistar a companhia daquela pessoa. Por exemplo, conquistar a mulher alheia, conquistar o marido alheio. Você não pode odiar aquela pessoa, desejar que ela morra, não. Antes a palavra
palavra do Senhor diz: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. Ele diz, Jesus Cristo falou essa palavra há quase 2000 anos. Há 2000 anos, quase isso. E ele diz: porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Com o mesmo julgamento que julgardes os outros, também vos hão de julgar. Então nós não podemos fazer tais coisas. E a palavra nos afirma também que há um que já foi julgado, que já foi julgado e condenado. É o diabo, o Satanás. A Bíblia diz isso, que ele é julgado e condenado. Nós vemos em alguns trechos da palavra pessoas que foram chamadas, por exemplo, filho da perdição, como é o caso de Judas, né? Pessoas que fizeram mal, morreram em situações ruins, situações condenatórias, que é o caso, por exemplo, daqueles reis malignos. Herodes, por exemplo, que não glorificou a Deus e morreu comido de bicho vivo. Ele estava vivo e o bicho comendo a carne dele. Coisa horrível, né? E outros mais que morreram porque não deram glória a Deus. Eles tomaram para si. O rico avarento. O rico lá de Lucas capítulo 16, que era esse rico avarento, o qual a irmã mencionou aí, bem lembrado. Então, são situações, mas nós não podemos julgar eles. Sabe por que nós não podemos fazer isso? Embora a Bíblia aponte para uma direção, mas o juiz é Jesus, não somos nós. Nós temos cuidar para a nossa justiça não ser tal qual a daquelas pessoas, ou igual, ou pior, não é? Nós temos que entender que eles foram, ou alguém que está no mundo ainda aí praticando iniquidades, são pessoas iguais a nós. Homens malignos, homens assassinos, mulheres abortivas, pessoas que vendem drogas para as outras e não se preocupam como é que vai ficar aquelas situações daqueles jovens que usam aquelas drogas, mas nem por isso nós vamos julgá-las. Não. Existem julgamentos aí na nossa sociedade, porque tem a lei terrena que é para julgar coisas terrenas. Mas as coisas espirituais, quem vai julgar é Deus, na pessoa de Jesus. Então nós temos que semear a palavra. Então o Senhor diz: ide e levai a minha palavra. Ou seja, ele diz: levai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por quê? Porque negou. Se negou. Mas ele não falou que quem não for batizado está condenado. Ele não falou isso. Ele diz: quem crer e for batizado. Ou seja, quem vem primeiro? É o crer ou é o batismo? É o crer, meus irmãos. Primeiro você crê, aí depois você vai se batizar. Mas caso não dê tempo, ou caso tenha uma situação ou outra que precisa se resolver ainda, está no controle de Deus, aí não é no controle do homem, né? Deus entende você. Você está buscando. Você está tomando o reino de Deus, conforme diz lá em Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim, ó: os homens fazem verdadeiras violências ao reino de Deus. Essa violência que ele faz aí, traduzindo nas linguagens atuais, ele quer dizer assim, ó: o reino de Deus é tomado por esforço. Você se esforça para chegar lá. Lembrando que Jesus pagou o preço da salvação por todos nós. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E prometeu ressuscitar a todo aquele que nele crê, né? Mas nós temos que o quê? Nos esforçar. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue dele derramado, bem como a sua ressurreição, foi para nós. Foi para todos nós. Não importa o que a pessoa tenha praticado, ou que está praticando, ou o que vai praticar. O importante agora é ele se arrepender do seu pecado
e buscar a Deus, ouvir o que Jesus tem para falar, porque ele tem o caminho, ele tem a solução. Ele disse lá em João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém é salvo se não for através de mim, ele disse. Então, algumas pessoas, e eu sei que estou pregando agora para muitas pessoas, aqueles que irão acompanhar pela internet, porque esse vídeo vai ser publicado nos canais da igreja, né? E eu agradeço aqueles que me ajudam, que colaboram, porque faz com que esse vídeo chegue mais longe, tenha capacitação para chegar até as pessoas, até os lugares. Desde quem está gravando, até quem está orando, até quem está me ajudando, que me ajuda a pagar a internet, está ganhando alma para Jesus. Glória a Deus. Naquele grande dia você vai ser abençoado, porque Deus vai olhar para você e você vai ver uma multidão grande. E aí Deus vai fazer você entender aquilo. Está vendo essa multidão de gente que está aqui? É porque você ajudou. Você ajudou, a tua oração ajudou. Sabe aquele dinheirinho que você às vezes deixava de comprar o seu pão, ou deixava de pagar certas contas, ou fazer dívidas, você para poder depositar lá, para ajudar, possibilitou para que o meu servo, para que o meu profeta, ou o meu evangelista, que eu enviei para pregar, levasse essa palavra ao número de gente. E olha o fruto aí, olha para cá, graças ao teu trabalho, você acreditou no meu projeto, e aí Deus vai fazer a diferença, sabe? Então Deus vai fazer a diferença na tua vida, e você vai até chorar de alegria quando você vê isso, naquele grande final, irmão. Vai muita coisa grande, irmão. O apóstolo João diz que quando ele teve aquela visão, aquele arrebatamento de sentidos, de espírito, né? Ele chegou num lugar, ele olhou e viu uma grande multidão, mas uma que não se podia contar. Eram salvos, aqueles que escaparam da grande tribulação, e estavam salvos. Foi salvo por Jesus. Por quê? Porque a palavra chegou até eles. Eles ouviram, eles deram crédito. Tem pessoas que não vai ninguém lá na casa dela pregar. Não vai. As pessoas não chegam lá, ou não tem brecha, tem alguém lá que não deixa. Alguma coisa acontece. É longe, é distante, você não sabe. Mas a palavra chega. Esse vídeo chega lá. Chega na casa da pessoa, porque a pessoa tem um celular, tem um smartphone desse, tem um computador, tem uma TV a cabo, de alguma forma o vídeo chega lá. Quando chegar lá, aquela pessoa ouvir aquela mensagem, glória a Deus, ela vai crer. Quando ela crer, ela vai pegar aquela Bíblia que está encostada, aquela Bíblia que está parada, tem poeira lá. Está dentro de uma bolsa, não pega muito tempo, dentro de um armário, de um estante lá, dentro de algum lugar. Está dentro de um closet lá, guardado junto com as roupas. Ela vai pegar aquela Bíblia e vai ler, vai conferir, vai dizer: realmente, esta palavra está aqui. E eu vou observar isso aqui, eu quero aprender isso. E a vida dela vai mudar. A vida vai mudar, porque ninguém que atravessou o caminho de Jesus Cristo ou da sua palavra permaneceu do mesmo jeito. A sua vida mudou. Glória a Deus. Os livramentos são muitos, é tanto. Aleluia, Senhor, é verdade, Jesus. Que Deus faz. Deus seja louvado. Glória a Deus. E aí Ele quer de nós o mínimo. Ele disse: olha, não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Porque com a mesma medida com que julgares, vos julgarão a vós. E com a mesma medida com que condenar alguém, também vos condenarão, vos medirão, farão algum tipo de justiça. Então nós precisamos ficar atentos nisso aí. Um dia o apóstolo Pedro perguntou para Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? O meu irmão, que a definição de irmão aí é próximo, é como eu te salvo, a paz do Senhor, irmão, oi irmão, como é que está, tudo bem? Tá. A definição de irmão aí significa próximo, ou alguém semelhante. Então, quando ele disse isso, Jesus aí falou: 7 vezes, se esse irmão pecar contra mim,
Jesus disse: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora, se você colocar 7 vezes por dia, já não é muita coisa? Talvez você não veja uma pessoa 7 vezes por dia. Ou às vezes uma pessoa já não vai pecar contra você, te maltratar, te xingar, falar uma coisa errada 7 vezes no dia, não vai fazer. Aí Jesus diz 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar o quê? Vai dar 490 vezes. Será que alguém vai pecar contra nós 490 vezes por dia? Não vai. Então Jesus já estava dando a definição de não tem limite, perdão. Ou seja, todas as vezes que alguém te maltratar, te ofender, perdoa. De antemão você já perdoa. Já houve casos de pessoa me ofender, ou ofender outras pessoas que eu sei, que eu conheço, de caso quando a pessoa, já aconteceu comigo, e a pessoa vinha me pedir perdão, e eu dizia logo: olha, eu te perdoei desde aquele dia, desde aquela hora você já estava perdoado, no meu coração já tinha te perdoado. Está perdoado em nome de Jesus Cristo. É grande alegria, e muda tudo, e ali salva a alma, meu irmão. Salva vidas, cura, arranca enfermidade, sai enfermidades, porque muitas bênçãos que nós recebemos, nós só podemos recebê-las quando nós liberarmos o perdão, porque o perdão é a última barreira que tem entre a perdição e a salvação. É a ponte que está sobre o abismo para que nós possamos passar. Pegue isso, guarde isso. Isso veio do céu. Isso não está na palavra, não está na Bíblia, não. Isso veio agora. Isso é definição agora para você. O perdão é uma ponte onde você vai passar e vai saltar o abismo por esta ponte e vai ser salvo. Perdoa ou peça perdão. Peça perdão a Deus. Se arrependa do mal praticado, do mau caminho, e as coisas fluirão. Você será abençoado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 7 ele diz, para concluir, meus irmãos, no verso 7 ele diz assim: quem está gostando dessa palavra? Amém. Glória a Deus. Ele diz aqui, olha: pedi e dá-se-vos-á. No mesmo capítulo, que é Mateus 7, verso 7. Tá? Essa mesma palavra está em Lucas capítulo 11, verso 9, que trata sobre essa parte da petição. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Procurai e achareis. Aí ele diz: porque aquele que pede, recebe, né? Aquele que procura, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, né, ou bons presentes, dádiva é presente, viu, gente? Dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará, né, o Espírito Santo, ou vos dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Então, nós temos que pedir a Deus o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, porque você, com o Espírito de Deus, você está salvo. Se você tiver o Espírito de Deus, ainda que alguém te maltratou, você perdoa, sabe? É o primeiro sinal. Quem tem Deus, quem tem o Espírito de Deus, perdoa. Ainda que foi maltratado, foi humilhado, faltaram um pouco pisar em você, fazer de você tapete, mas você perdoa. Lembre-se, Estevão foi apedrejado, mas ele perdoou. Antes de morrer já perdoou aqueles algozes que o mataram lá, né? Jesus tinha sido crucificado, o evangelho agora já estava sendo pregado, a igreja estava trabalhando para Jesus, mas os algozes, os homens maus, queriam perseguir a igreja. E a primeira vítima, uma das primeiras vítimas, a primeira vítima de morte mesmo assim, que está documentado, foi Estevão. Ele era um obreiro da casa de Deus, ele era um diácono da obra lá, né?
e ele foi morto. E quando ele estava sendo apedrejado, ele falou com Deus. Ele olhou para o céu e viu Jesus. Ele disse que viu Jesus sentado no trono, o céu se abriu e ele viu Jesus sentado à direita de Deus, à direita do Pai. Ele viu o Pai e viu o Filho. E ele falou: eis que vejo os céus abertos e o Cordeiro sentado à destra de Deus. Aleluia, Jesus. E ele virou para Deus e disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Ele perdoou agora. Ele estava sendo morto. Ele pediu a Deus: perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem, eles estão me matando. Mas eles não sabem o que estão passando. Eles estão me apedrejando, eles estão cegos. Eles não estão sabendo. Perdoa-lhes. Não guarda essa culpa neles. E Deus ouviu, Jesus ouviu, portanto que está até escrito na palavra. Jesus também fez a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que essa palavra possa falar cada dia mais forte ao seu coração. Amém, Jesus. Que Deus possa Glória a falar Deus. mais. Amém. Amém.